Olá, meu nome é Marcelo Berchi, sou CEO da plataforma Agito Cash. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre como formar preço para ofertar cashback. Isso é muito importante porque muitos vendedores montam seus preços de forma aleatória. E a gente vai passar algumas técnicas aqui de como montar os seus preços finais, né, o preço de venda de produto ou serviço, utilizando alguns cálculos, algumas técnicas, e também como verificar se dentro desse valor de preço final comporta ofertar cashback e quanto comporta de oferta de cashback. Ok? Então vamos lá. Primeiro, aprendendo a calcular o preço de venda para ofertar cashback. Antes de calcular o preço de venda, é necessário aprender a calcular a margem de contribuição. Tá? O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda de um produto ou serviço e seus custos variáveis associados à produção ou serviço dele. Porque assim, existe uma diferença. Muita gente fala assim, mas eu comprei uma mercadoria para revender, né? Eu comprei um produto para revender e que custou, sei lá, R$ 10. Então, eu quero vender por 20. Ah, legal. Mas será que essa diferença de preço entre os R$ 10 que você comprou e o preço final de 20 que você colocou é satisfatório para bancar o custo de venda desse produto, na verdade? Não, porque muitas vezes não é só o produto. E muita gente peca fazendo esse tipo de cálculo, tá? Primeiro, você tem que entender o seguinte: existe o custo do produto ou produção. Por exemplo, vou fazer hambúrguer. Qual é o custo do meu hambúrguer? É a compra de tudo, todos os ingredientes para fazer um hambúrguer e também quanto custou o custo de quem está fazendo o hambúrguer, de quem está preparando, o custo do gás, o custo da luz, o custo da internet para receber o pedido, o custo do profissional que está ali trabalhando. Então, existem vários custos que são alguns fixos e outros variáveis. Tá? Na prestação de serviço, isso é mais simples, mas também precisa levantar essas informações. Eu estou prestando um determinado serviço. Beleza, mas quanto custa meu aluguel? Quanto custa o meu custo para visitar o cliente? Quanto custa... Então, toda essa formação de preço, ela não é por simplesmente você pegar um valor e colocar outro. Não, não é isso. Você tem que definir primeiro, descobrir qual é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda de um produto, seus custos variáveis, como eu falei, associados à produção ou serviço. Entre outras palavras, é o valor que contribui para cobrir os custos fixos e despesas, além de gerar o lucro do seu negócio. Então, você tem que ter um valor que cubra o custo fixo, tá certo? O custo das suas despesas e ainda te gerar lucro. Então, você precisa definir isso, tá? Vamos lá. Qual a importância da margem de contribuição para o futuro do seu negócio? Primeiro, tomar decisões precisas. Saber sua margem permite identificar produtos mais lucrativos e direcionar estratégias de venda para maximizar os custos. Segundo, definição de preços estratégicos. Ele ajuda a estabelecer preços competitivos e lucrativos, considerando despesas e custos fixos. Controle de custos e rentabilidade. Saber sua margem te permite acompanhar de perto a rentabilidade de cada produto ou serviço, ajudando a controlar os custos e otimizar os recursos. Isso é importante, tá? Você precisa saber qual é a sua margem, porque às vezes num produto eu tenho uma margem, em outro produto eu tenho outra, tem produtos que eu tenho uma margem muito maior, tem produtos que eu tenho uma margem menor, então, enfim, ele ajuda muito nesse sentido. Gestão eficiente de estoque. Facilita a decisão de quais produtos manter em estoque com base em sua contribuição para os lucros. É óbvio que você vai tentar vender aquele produto que te dá maior margem, então você vai estocar mais matéria-prima, você vai comprar mais produtos para revenda daquele que te dá a maior margem. Planejamento financeiro sólido. No geral, ele contribui para um planejamento financeiro mais sólido ao entender melhor a estrutura de custos do negócio. Esse vídeo ele é bem explicativo nesse formato de entender qual é a margem de contribuição. Não é fazer o cálculo à moda vamos embora, ok? Vamos lá, calculando a margem de contribuição. Antes de tudo, calcule o valor das despesas e custos fixos para a produção do produto ou serviço. Então você tem um custo por produto, que é ou você está produzindo ele, ou você está comprando ele para revender, tá? Ou
o serviço. Se eu estou terceirizando alguma coisa, se eu mesmo estou lá prestando serviço, se eu não tenho nada envolvido. Então, são os custos fixos, né? E as despesas variáveis, porque as despesas variam, né? Eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho salário, eu tenho custos operacionais, por exemplo, com empresas de adquirência, maquininha de cartão. Então, todos esses custos precisam estar embutidos no preço final. Não é por simplesmente pegar um preço e fazer outro. Não. Então, aqui a gente coloca custo fixo por produto. Nós colocamos aqui R$30 de produção ou serviço. Colocamos R$20 de aluguel, internet. Ah, Marcelo, mas como é que eu acho os R$20? Simples, você vai somar todos os teus custos, vai dividir eles por 30, vai dividir eles, aí vai achar um valor por dia, tá? Se dividiu por 30, você achou um valor por dia. Você pega esse valor que você achou por dia e divide pelo número de produtos ou de serviços que você precisa vender, sua meta. Minha meta é vender 10 produtos por dia. Então eu achei lá R$200 de custo diário, ou seja, eu tenho um custo de 6 mil mensal, dividir por 30 deu 200 diário. Então, se eu vou vender 10 peças, a minha despesa variável ou meu custo fixo desse produto, vamos dar um exemplo dos R$200, vai custar R$20, tá? Então, R$20 sobre cada 10 peças vendidas. Mas se eu vender 100 peças, diminui e vai diminuindo, de R$20 cai para 2, se eu tenho uma venda de 100. Eu tenho uma venda de 1.000, cai para 0,20, então vai reduzindo isso. Mas também leva em consideração o seguinte, para eu vender 10 eu custo 6, para eu vender 100 eu com certeza não vou custar só 6, eu vou ter um custo maior, a não ser que seja um produto de venda altamente escalável, mas não é o normal, tá? Então a fórmula da margem de contribuição é o preço de venda menos o custo fixo e despesa variável dividido pelo preço de venda. Então essa é a conta que você vai fazer. Você vai pegar o preço que... Marcelo, como é que eu acho o preço de venda? Bom, o preço de venda normalmente se faz um levantamento de concorrência, né? Então você tem um determinado produto, um determinado serviço, você vai levantar a média da concorrência e você vai estar ali próximo deles, né? Por exemplo, meu concorrente está vendendo um produto hoje por R$100. Pô, dá para eu trabalhar com 100, dá para eu trabalhar com 110, eu tenho uma qualidade melhor, eu tenho um atendimento melhor, eu tenho uma entrega mais rápida, enfim, você vai definir isso, tá? Mas normalmente o cliente ele procura o quê? Preço. Preço, infelizmente. Agora, eu não aconselho a você montar o seu negócio baseado em trabalhar o preço. Você tem que trabalhar o conjunto. Então, o seu conjunto, porque eu vou dar um exemplo. Você vai num restaurante que tem um atendimento de primeira linha. Você chega lá para você almoçar, o quilo tá, sei lá, R$12. Mas você vai num restaurante mais simples, que o quilo é R$5. Mas por que o cara está vendendo o mesmo produto, vamos dizer, de 12 a 12 e o outro está vendendo a 5? Porque existe, dentro do preço, existem outras coisas que são associadas, como atendimento, ambiente, tempo de espera. Você tem um valor agregado que você precisa agregar naquilo que você vende. Então, existe uma prestação de serviço também junto com o produto, na hora de você vender. Então, tudo isso você tem que calcular, tá? E aí, como é que funcionou aqui? Eu coloquei um preço de venda de R$100, baseado na concorrência. Eu tenho 20 de despesa variável, 30 de custo fixo. Eu fiz a conta, 100 menos a soma dos dois, deu R$50. Dividi pelos 100, que é o preço de venda, me deu 0,5, que é igual a 50%. Então, nesse caso aqui, eu estou com 50% de margem de contribuição. Isso é satisfatório para você, 50%? Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Hoje no mercado, entre 12% e 20% de margem é um valor muito bom, tá? Se você tiver condições de trabalhar entre 20 e 12, entre 12 e 20, é perfeito. Então, se eu estou com uma margem de 50, o que isso significa? Significa que eu tenho margem para ofertar cashback. Então, eu tenho margem. Aí nós vamos mostrar mais a seguir. Ofertando cashback. Importante, após calcular a margem de contribuição, é verificar se o valor suporta o percentual de cashback. Então, um exemplo. R$100 é o valor do produto. Menos 10% de cashback. Quanto você vai receber? 90.
Entenda que o cashback ele é ofertado em cima do valor final, valor de venda. Não, ele não está embutido no custo. Entende? Ele não está embutido. Então, se eu tenho hoje um valor de preço de venda de R$ 100 e eu estou ofertando 10% de cashback, isso está me dando R$ 90 de preço de venda final. Beleza? Beleza. Lembra que eu primeiro eu achei 50% de margem, tá? Mas, baseado na distribuição de cashback, a minha margem com 10% já deixa de ser 50% para ser 40%. Lembra que eu falei que entre 12 e 20 é uma excelente margem? Então eu estou com 40, eu estou com uma margem bacana ainda. Se eu quiser ofertar 20% ao invés de 10%, a minha margem cai para 30%. Legal, legal. Marcelo, quanto eu posso chegar de margem de contribuição para eu poder ofertar cashback até 30%, por exemplo? Você pode justamente ofertar 30%, que a sua margem de contribuição, nesse caso aqui, dos R$ 100, a sua margem de contribuição vai chegar a 20%. Então, 20% eu acho que é o limite máximo para você chegar. Nunca abaixo de 20%. Tá? Eu tenho um produto que minha margem de contribuição está 20%. Eu não consigo trabalhar ofertando cashback. Então, você precisa trabalhar no total. Porque assim, o cashback ele não é ofertado por produto. Tá? O cashback do Agito Cash, ele é ofertado na venda. Então, eu vou ter produtos com margem muito maiores e vou ter produtos com margem menores. Então, você tem que entender, se o cliente comprar muito daquele produto, automaticamente você vai ter uma rentabilidade muito menor. Então, procure montar os seus preços de venda baseado nessa regra de manter sempre entre 12% e 20% de margem de contribuição líquido. Líquido, ou seja, já depois de ter ofertado o cashback. Então, o cálculo é bem simples. Você vai fazer esse cálculozinho aqui. Vai pegar o valor da venda do produto, vai retirar o percentual de cashback. Tá vendo? Eu fiz em duas situações. Fiz com 10 e fiz com 20, tá? E do valor de preço final, já tirando o cashback, você vai colocar ele na fórmula de contribuição de novo. Então, eu, em vez de ter 100 aqui, eu passei a ter 90. Aqui, em vez de ter 100, eu passei a ter 80. Continuo com percentual de margem de contribuição alto. Eu estou com 40 no primeiro caso, eu estou com 30 no segundo caso. Então, eu consigo trabalhar bem até 20%. Nesse caso aqui, eu não fiz a terceira opção, mas eu acredito que, pelos números aqui, a gente já vê. Se eu vou dar 30% aqui cai para 70%, automaticamente aqui cai para 20%. Então, eu vou ter aqui em torno de 20% de margem de contribuição. Eu estou dentro do mínimo. O mínimo varia entre 12 e 20, eu estou dentro do mínimo satisfatório, ok? Então eu não tenho risco. Por quê? Porque lembra que quando eu for pagar os impostos, eu vou pagar sobre o valor vendido, ou seja, o valor final. Eu não vou pagar imposto sobre o total. Por quê? Porque eu devolvi dinheiro. Então significa que a minha base de cálculo aqui, em vez de ser os 100, é 90. A minha base de cálculo é 90, aqui minha base de cálculo é 80. Então eu vou pagar menos impostos, né, em cima da minha margem de contribuição. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo bem curtinho para dar uma ajuda aí na formação de preço. Esperamos ter ajudado a todos. E, para finalizar, recado importante que eu sempre deixo para todos os vendedores. E vendedores, eu estou falando de empreendedores, empresários, que desejam crescer vendas fidelizando o cliente. Não dá mais para vender sem ter uma plataforma que gere fidelização e que também não cobre taxa. Por isso eu te convido a conhecer o Agito Cash. Aqui criamos sua loja e turbinamos ela com cashback compartilhado, transformando o seu cliente em um embaixador da sua marca, produto ou serviço. Ok? Vamos lá? Um abraço, fiquem com Deus.